Bom dia, meus irmãos. Esse vídeo aqui é para corrigir o vídeo da nossa última live de momento de oração e súplica, porque nosso áudio ficou muito ruim e para não deixar de qualquer jeito lá a mensagem, eu resolvi gravar novamente a mensagem para deixar disponível aqui no nosso canal do Facebook e do YouTube. Você que nos assiste, já peço para que você possa compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais, tá bom? E que você se inscreva no nosso canal no YouTube. A gente está pedindo para que as pessoas possam se inscrever lá, para que o nosso canal seja mais relevante e que as nossas mensagens também cheguem a mais pessoas possíveis que você puder compartilhar aí, tá bom? Eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana Koinonia, meu nome é Rick Loureiro e estou aqui para compartilhar com você uma pequena reflexão a respeito do que Deus tem para as nossas vidas, a respeito do nosso futuro e da fé que Ele mesmo coloca nos nossos corações durante esses dias que nós temos enfrentado, passado, e nós vamos olhar com carinho alguns exemplos de alguns personagens bíblicos para que nós possamos usar a fé deles, a vida deles como exemplo para as nossas vidas, para a aplicação da nossa espiritualidade durante a nossa caminhada aí com Jesus Cristo, tá bom? Eu queria, como eu falei, imaginar aqui com vocês algumas situações e alguns personagens do Antigo Testamento que passaram por lutas, por provações e tiveram a sua fé em Deus testada, provada. Esses personagens do Antigo Testamento marcaram alguns lugares importantes como memorial do que Deus fez na vida deles para gerações futuras, posteriores. Por exemplo, Abraão, em Gênesis capítulo 22, ele recebeu uma ordem de Deus para oferecer o seu próprio filho em holocausto. Talvez de primeira impressão possa parecer um absurdo uma coisa dessa, Deus exigia uma coisa dessa para Abraão, mas depois de Deus providenciar um cordeiro inocente para aquele holocausto, para substituir a morte de Isaac, que era o filho da promessa de Abraão, Abraão vai adorar a Deus. Se você ler Gênesis 22, você vai ver esse detalhe, e ele vai chamar aquele monte ali, o Monte Moriá, onde era para ele fazer o holocausto, ele vai dar o nome de o Senhor proverá aquele monte ali. O outro exemplo muito interessante está em Gênesis 32. Quando Jacó, depois dele lutar, passar uma madrugada inteira lutando com Deus, e aí no raiar do dia Deus vai abençoar Jacó, Deus vai marcar não somente a vida de Jacó, não somente o corpo de Jacó, porque Deus vai tocar a coxa de Jacó, como também vai marcar a história de toda a sua família. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e então isso marca de uma maneira muito impactante a vida de Jacó, e ele vai chamar aquele lugar onde ele luta com Deus de Peniel, que significa vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Então, queridos, quando a voz do povo é tolhida, quando eles foram impedidos de formar uma nação, quando todos foram despojados das suas liberdades, o povo lembrava com lamentações o que Deus havia feito em tempos passados, e isso os enchia de esperança. Aí isso nos remete a uma pergunta: quando você precisa confiar em Deus, sem conseguir então ver os planos que Ele tem para você, aonde é que você encontra a coragem para dar o primeiro passo de fé? Como você pode ter certeza de que Deus está no controle? Bom, a Bíblia mostra que a solução é lembrar de tudo o que Deus já fez. Por isso eu quero ler um texto com você que está lá em 1 Samuel, capítulo 7,
versículo de número 12. O texto diz o seguinte, meus irmãos: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Esse é um texto maravilhoso porque exemplifica para nós, revela para nós o coração do profeta. Samuel era um profeta com uma missão muito difícil: liderar o povo de Israel que estava desanimado, com medo depois de uma derrota humilhante nas mãos dos inimigos de guerra. Em uma batalha com os filisteus, os israelitas tinham levado a Arca da Aliança, acreditando que Deus iria com eles, iria dar a vitória para eles. Mas a batalha terminou, como os irmãos sabem, em um massacre, né? E a Arca da Aliança tinha sido capturada pelos filisteus. O símbolo da presença de Deus em Israel tinha sido levado, despojado. Depois de algum tempo, a Arca da Aliança foi devolvida aos israelitas, mas eles ainda tinham as suas dúvidas, tinham os seus questionamentos. Será que Deus está mesmo com eles? Eles poderiam confiar em Deus ou seria melhor adorar os deuses pagãos? Então os filisteus, eles tinham voltado para lutar outra vez e o povo estava com muito medo, aterrorizados. Sendo assim, debaixo da orientação do profeta Samuel, os israelitas decidiram colocar então toda a confiança em Deus, largando todo tipo de idolatria. O medo das lutas, o terror das perdas era real, era um fato, mas eles buscaram a ajuda de Deus. Então o profeta Samuel clamou a Deus e o Senhor lançou o exército inimigo em grande confusão. Então a vitória foi completa. Os israelitas puseram seus inimigos em fuga, recuperaram o território que os filisteus tinham ocupado e não voltaram a perder a batalha durante toda a vida do profeta Samuel. Então, para celebrar essa grande vitória, Samuel levantou uma pedra e lhe deu o nome Ebenezer, que significa pedra de ajuda. Essa pedra serviria como memorial do dia em que Deus derrotou os inimigos de Israel. E toda pessoa que passasse por aquela pedra ali seria então lembrada do poder e da fidelidade de Deus com o seu povo. E meus irmãos, esse relato nos dá duas lições para aplicação nas nossas vidas, na nossa caminhada com Jesus Cristo. A primeira lição, quero usar uma metáfora aqui, é de que Deus é a nossa rocha. Os israelitas desmoralizados não tinham chance de ganhar a batalha contra os filisteus. O inimigo já tinha provado ser mais forte, mais preparado para a guerra. Mas a vitória não dependia deles. A vitória estava na pedra de ajuda, que era o Senhor. Ele é a nossa rocha. Amém? Como disse o próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 7, versículo de número 24 a 27. Eu quero colocar o texto aqui para os irmãos, só um minutinho. Eu vou colocar aqui. Porque esse texto, Jesus Cristo vai usar uma metáfora muito importante para nos ensinar a respeito do fundamento que deve ser a nossa vida, né? E o texto vai dizer o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia.
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que o Senhor Jesus Cristo, desculpe, irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando? Ele está nos ensinando que se você quer ter uma vida inabalável, uma família forte, uma igreja que sabe enfrentar as batalhas e as tempestades que o mundo nos incorre, então nós precisamos fundamentar a nossa vida na palavra do Senhor. Precisamos fincar os nossos pés na rocha, que é Cristo Jesus. Porque todo aquele que constrói a sua casa sobre a rocha pode vir as chuvas torrenciais, pode vir as tempestades, os ventos fortes, e a nossa casa jamais será abalada. Mas se fundamentarmos a nossa casa sobre a areia, então virá as chuvas, as tempestades, os ventos impetuosos, e a nossa casa será uma grande ruína. Aplicando esse ensinamento para a nossa vida, o que Jesus está nos ensinando, o que Deus exigiu do povo de Israel na época do profeta Samuel, é que eles pudessem fundamentar a vida daquele povo, daquela comunidade no Senhor, nos seus princípios, nas suas promessas, na sua palavra revelada. E ele usa a vida do profeta Samuel para direcionar aquele povo. Assim é as nossas vidas hoje. Deus levanta homens vocacionados para o ministério, como pastores, como padres, enfim, para direcionar, para pastorear um rebanho, um povo que Deus separou e santificou para poder testemunhar do Evangelho de salvação em Cristo Jesus nesse mundo. E para que essa igreja, para que essas famílias, para que a nossa vida seja uma vida forte, de poder, experimentando o sobrenatural de Deus, então nós precisamos fincar os nossos pés na rocha, fundamentar a nossa casa sobre a pedra angular, que é Cristo Jesus. Porque quando estamos fracos, o Senhor é forte e tem poder para fazer o impossível. Podemos sempre recorrer ao Senhor quando precisamos de ajuda. Como diz o próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versos de número 9 e 10, quando ele diz assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A história do profeta Samuel é um de muitos outros exemplos na Bíblia de como Deus cuida do seu povo. Ele sempre foi fiel, ele sempre ajudou quem decidiu confiar no Senhor de todo o coração. Nada é difícil demais para Deus. Então essa é a primeira lição que eu queria tirar desse exemplo do povo de Israel na época de Samuel, para que nós possamos vencer as nossas lutas, as nossas batalhas, passar por esses dias maus. Então a primeira lição, eu quero usar essa metáfora com você: Deus é a nossa rocha. A segunda lição é que vitórias passadas nos dão esperança para o dia de amanhã, para o futuro. Se até aqui o Senhor nos ajudou, Ele vai continuar nos ajudando, nos sustentando, nos auxiliando, nos santificando, nos direcionando. Samuel levantou a pedra memorial Ebenezer para lembrar de tudo quanto Deus fez, tudo quanto Deus já tinha feito ao povo no passado. Da mesma forma, nós devemos nos lembrar
das coisas que Deus já fez nas nossas vidas e nas vidas das outras pessoas com quem nós nos relacionamos, para que nós possamos lembrar dos seus feitos e pensar: Deus continua agindo hoje, porque Ele está vivo. Quando nós olhamos para trás, quando nós olhamos para a história, vemos como Deus foi fiel e poderoso. As maravilhas de Deus no passado nos dão esperança para o futuro. A Bíblia diz que Deus não muda, Deus é imutável. O mesmo Deus que derrotou os filisteus quando Samuel clamou ao Senhor, é o mesmo Deus que está com você hoje. Assim como os israelitas, você pode pôr a sua confiança em Deus, porque Ele não falhará. Deus cuida de quem tem a sua vida dedicada a Ele. Como diz o profeta, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esse é o exercício que nós devemos fazer hoje, meu irmão e minha irmã. Encher o nosso coração de esperança, de fé em Deus, sabendo que Ele está cuidando de nós. E eu quero finalizar aqui te fazendo algumas perguntas. Qual é o desafio que você enfrenta hoje na sua vida, na sua família? Os desafios na sua comunidade, na sua igreja, no seu trabalho. Parece impossível vencer esses desafios para você? Eu quero desafiar você nesse momento a entregar tudo isso nas mãos daquele que é todo-poderoso para resolver a sua situação, para transformar o caos numa grande paz, bonança. Eu quero desafiar você a entregar tudo isso na vida do Senhor, a confiar nele, porque Deus é poderoso para transformar a sua vida. E então você poderá dizer, assim como o profeta Samuel disse: até que o Senhor me ajudou. Eu queria citar dois grandes exemplos para a nossa vida de fé, de esperança. O primeiro exemplo você conhece, é do profeta Moisés, que recebeu a incumbência e a missão de liderar o povo que estava escravo no Egito a uma liberdade até a terra prometida. E por vezes não foi fácil para aquele profeta, porque quando eles estão a caminho, eles se deparam com um grande mar. O povo está ali com Moisés e o exército do Egito está vindo ao encontro deles para prendê-los, para subjugá-los. E eles não têm para onde ir, para onde correr, para quem correr. Então é necessário que eles deem o primeiro passo de fé. Era necessário naquele momento que eles molhassem os seus pés. E é isso o que eles fazem. É isso que aquele povo fez debaixo da liderança do profeta Moisés. Molharam-se os pés, então o mar se abre para que o povo possa encontrar a sua liberdade. Eles experimentaram o sobrenatural de Deus, porque deram o primeiro passo de fé. O outro grande exemplo é do apóstolo, o apóstolo Pedro, que quando ele estava com os discípulos no barco no mar da Galileia, acometidos por uma grande tempestade ali naquele local, Jesus vai ao encontro do barco, ao encontro dos discípulos andando por sobre as águas. E Pedro recebe um desafio de fé, uma aprovação, um teste de fé de Jesus. E Jesus o manda sair do barco, vir ao encontro de Jesus andando também por sobre as águas. Bom, você conhece a história. Pedro sai do barco e ele começa a caminhar por sobre as águas ao encontro de Jesus. Você já imaginou que extraordinário é isso, meu irmão e minha irmã?
Já imaginou quantas pessoas foram impactadas com essa história ao Pedro relatar, testemunhar dessa maravilha que ele viveu na presença do Senhor Jesus Cristo? E para que você possa viver o sobrenatural assim também com Deus, você precisa ter fé, esperança no seu coração e dar o seu primeiro passo. Assim como Moisés fez, liderando o povo, assim como Pedro fez no meio daquela tempestade. Porque só experimenta no sobrenatural de Deus quem dá o primeiro passo de fé. Os outros discípulos ficaram no barco e eles só têm o privilégio de contar, de testemunhar a história que Pedro viveu. Mas eu tenho certeza que você quer viver esse sobrenatural de Deus na sua vida, dando o primeiro passo de fé. Então, essas duas verdades, essas duas lições, você precisa aplicar para a sua vida para que você possa vencer esses dias maus. Primeiro, fundamentar a sua vida na rocha, que é Cristo Jesus. E segundo, dar o seu primeiro passo de fé, de esperança em meio às tempestades, em meio às tribulações, em meio às guerras que você enfrenta, às batalhas que você enfrenta. Porque somente assim nós vamos viver Deus na nossa vida verdadeiramente. O sobrenatural de Deus será vivido, experienciado por você na sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que Deus te ilumine nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Mas se você aplicar essas verdades para a sua vida, eu tenho certeza de que você terá uma vida bem-sucedida. De que você será um bem-aventurado, como diz o salmista. Um homem, uma mulher de Deus, ungido de Deus, que serve no reino, que transforma o ambiente onde está e que Deus é percebido na sua vida. A luz de Cristo é visto através da sua vida, na sua comunidade, na sua família, com as pessoas com quem você se relaciona. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você, meu irmão e minha irmã, e rogar as bênçãos de Deus para que Ele possa continuar abençoando a sua vida, cuidando de você e da sua família. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós agradecemos pela Tua palavra que nos abençoa. A Tua palavra que é o fundamento das nossas vidas. Nos ajude, Pai. Continue nos sustentando, sustentando a Tua igreja, sustentando as famílias. Cure, Pai, as enfermidades que afetam todas as pessoas da nossa comunidade, todas as pessoas que nos acompanham nessa live e que pedem oração pela sua saúde. Que o Senhor tenha misericórdia e graça e que o Senhor possa tocar com a Tua mão poderosa cada um deles. Não esqueça de nenhum. Abençoe a Tua comunidade. Fortaleça para que ela possa passar por esses dias maus, por enfrentamento desse vírus no nosso país, pelo desemprego, pela fome, pelas dificuldades. Fortaleça a Tua igreja para que ela possa confiar mais no Senhor e viver o sobrenatural de Deus em tudo aquilo que ela enfrentar, viver e experienciar. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Um grande abraço para você. Que Deus te fortaleça e te dê uma ótima semana. Em nome de Jesus.